Aviso: esta é uma história fictícia criada para entretenimento. Todos os personagens e eventos são imaginários. Minha irmã pediu R$ 70.000 para o casamento dela. Minha mãe disse que eu era egoísta por recusar, mas nenhuma das duas sabia que enquanto elas planejavam festa, eu estava montando um dossiê de 46 páginas sobre o noivo. E o que eu encontrei mudou tudo. Fui criada para acreditar que dinheiro de parente existe para ser dividido. Levei 35 anos para entender que generosidade sem limite não é virtude, é vulnerabilidade. O noivo da minha irmã quase me ensinou isso do jeito errado. Meu nome é Isabela, e se tem uma coisa que aprendi trabalhando 15 anos como auditora fiscal da Receita Federal, é que todo mundo tem um número que revela quem realmente é, não o saldo na conta bancária. Não o valor do carro na garagem ou a grife estampada na bolsa. O número que importa é aquele que aparece quando a pressão chega de verdade, quando o dinheiro some, quando o conforto acaba, quando a máscara finalmente cai. Eu sou boa em encontrar esses números. Passei minha carreira desvendando fraudes fiscais elaboradas por executivos que achavam que eram inteligentes demais para serem pegos. Rastreei dinheiro escondido em paraísos fiscais, identifiquei notas frias em pilhas de centenas de documentos. Encontrei o fio solto que desfia o suéter inteiro. É um trabalho meticuloso, solitário e poderoso. E a minha família não faz a menor ideia do que eu faço. Para eles, sou a Bela, a chata, a que trabalha com papéis no governo e provavelmente ganha um salário de funcionária pública mediana. Paga o financiamento do apartamento todo mês e passa os finais de semana lendo relatórios, non caos, corrige. Silêncio na minha família sempre foi uma estratégia de sobrevivência. A ligação veio numa quinta-feira de outubro, no final do dia. Quando eu estava finalizando um relatório sobre uma rede de laranjas de uma construtora no interior de São Paulo, era minha mãe. Sueli, eu sabia que algo estava errado porque ela não ligava em dias úteis. Sueli ligava aos domingos depois da missa. Sempre com o mesmo roteiro: saúde, fofoca de vizinho e alguma queixa velada sobre minha escolha de não ter filhos ainda. Bela, meu amor, você está sentada? Aquela abertura nunca precedia boas notícias. Estou no escritório, mãe. O que foi? A sua irmã vai se casar. Parei de digitar. Camila, minha irmã mais nova, tinha 30 anos, um talento sobrenatural para se colocar em situações financeiras catastróficas e um histórico de relacionamentos que eu só conseguia descrever profissionalmente como ativos de alto risco. Ela morava num apartamento que minha mãe ajudava a pagar. Dirigia um carro que eu havia coasinado o financiamento 2 anos antes por puro erro de julgamento. E trabalhava como assistente de marketing numa agência pequena que vivia na beira da falência. Como? Perguntei, porque essa era a variável que mudava tudo. Com o Renato Cavalcante. O nome não me disse nada. Mas o tom da minha mãe disse tudo. Havia ali uma mistura específica de orgulho excessivo e ansiedade mal disfarçada que eu reconhecia como prelúdio de um pedido de dinheiro muito grande. Quando vocês planejam o casamento? É para junho, amor. 6 meses. E olha, ele é muito bem-sucedido. Tem uma empresa de importação. Fica nos Jardins. Você vai adorar ele. Mãe, eu disse devagar, pesando cada palavra. O que você precisa me contar que ainda não contou? Silêncio por 3 segundos. Depois, ele vem de uma família muito tradicional. Bela, os Cavalcantes são conhecidos em São Paulo e a família dele vai querer ver que a Camila tem estrutura, sabe, que ela tem apoio, que a família dela é sólida. Fechei o arquivo que estava revisando. Dei save no documento. Apaguei as telas. Porque quando minha mãe começava a falar em estrutura e apoio, eu precisava de toda a minha capacidade cognitiva disponível. Quanto? Perguntei diretamente. Bela, que coisa! Não é só dinheiro? 70 mil. Ela disse rapidamente, como se a velocidade suavizasse o impacto. Fiquei em silêncio por um momento, calculando não o valor em si, porque eu tinha esse dinheiro. Estava calculando outra coisa. Estava calculando o risco. 70 mil reais para o casamento da Camila. Para o salão, o buffet e o vestido. O Renato cobre a lua de mel e as alianças. Ele insistiu em pagar as alianças. Que gentleman, né? Por que eu pagaria isso? Porque você pode, Bela. Você sempre pôde
e nunca ajuda. Você fica aí guardando dinheiro no banco como se fosse levar pro túmulo, enquanto sua irmã precisa de você. Ali estava o argumento clássico. Você tem, logo você deve. Vou pensar, disse eu. O encontro com a família dele é no sábado, almoço. Você precisa aparecer. E por favor, Isabela, veste alguma coisa bonita. Não vai de terno. Desliguei o telefone. Fiquei olhando para a janela do meu escritório no 12º andar, com a cidade de São Paulo se iluminando lá embaixo. Milhares de janelas acesas com as histórias de outras pessoas. Pessoas que provavelmente também tinham famílias que ligavam na quinta-feira, à noite pedindo 70 mil reais, com a naturalidade de quem pede um favor pequeno. Abri o computador novamente. Dessa vez, não era para trabalhar. Digitei no campo de busca *** Renato Cavalcante, empresa de importação, Jardins, São Paulo. O almoço de sábado foi no restaurante que minha mãe escolheu para impressionar, um italiano clássico no Itaim, com toalhas brancas, água com gás servida em garrafa italiana e pão na cesta que custava o mesmo que meu almoço do dia todo, na semana. Cheguei pontualmente às 12h30 conforme combinado. Eles chegaram às 13h10. Camila entrou primeiro e eu precisei admitir que ela estava radiante. Minha irmã sempre foi bonita de um jeito exuberante e barulhento. O tipo de beleza que preenche o ambiente antes mesmo de a pessoa sentar. Ela usava um vestido vermelho que provavelmente tinha custado mais do que uma parcela do financiamento do carro que eu havia coassinado. O cabelo estava escovado com precisão milimétrica, e ela carregava uma bolsa que eu reconheci imediatamente, não pela marca, mas pela qualidade das costuras, que eram levemente irregulares. Importada do Brás, com logo de grife europeia. Renato Cavalcante. Meu primeiro pensamento foi, ele é muito mais velho do que eu esperava. Calculei entre 45 e 50 anos. Cabelos grisalhos nas têmporas, bronzeado de quem frequenta clube e não de quem trabalha ao ar livre. Usava um relógio que era ou um Rolex legítimo ou uma réplica muito bem feita. Eu não conseguia determinar pela distância. Fiz uma anotação mental, verificar de perto minha mãe. Sueli veio atrás dos dois, com aquela expressão específica de quem está tentando não demonstrar o quanto está impressionada. Era uma expressão que eu conhecia muito bem. Era a expressão que ela usava quando achava que havia ganhado na loteria. Bela Camila me abraçou com força excessiva, deixando um rastro de perfume doce que era intenso demais para o horário. Finalmente, estávamos esperando só você. Você chegou 40 minutos atrasada. Pensei, mas disse apenas: vocês é que se atrasaram, mas que bom que estão aqui. Renato estendeu a mão para mim com um sorriso largo que mostrava dentes muito brancos e muito uniformes. Serviço odontológico caro. O aperto de mão era firme, calibrado, o tipo que se aprende em curso de desenvolvimento pessoal. Isabela, ouvi muito sobre você. Camila me conta que você trabalha no governo, Receita Federal menos confirmei. Observando seu rosto enquanto dizia isso, havia uma microexpressão ali. Algo que cruzou os olhos dele por menos de um segundo antes que o sorriso voltasse ao pleno funcionamento. A maioria das pessoas não teria notado, mas eu passo minha vida profissional treinada para notar exatamente esse tipo de coisa. Era disfarçado de admiração. Receita Federal, que responsabilidade? Ele disse, me guiando para a mesa como se fosse o anfitrião do próprio restaurante onde eu já estava sentada há 40 minutos. Serviço público sério, importante para o país. Sentamos. O garçom trouxe os cardápios. Renato pediu uma garrafa de vinho sem consultar ninguém, escolhendo pela posição no cardápio e não pelo rótulo, o que eu cataloguei mentalmente como um sinal de alguém que quer parecer que entende de vinho, mas não necessariamente entende. Então, disse minha mãe, abrindo as mãos sobre a mesa com a energia de quem está prestes a apresentar um espetáculo que ensaiou a semana inteira. Vamos falar do casamento. Camila abriu uma pasta que estava carregando na bolsa e meu estômago afundou levemente. Toda vez que alguém chega a um almoço de família com uma pasta, o almoço vai durar o dobro do tempo e terminar com alguém pedindo dinheiro. Eu já falei com o Espaço Vila Vitória, menos Camila disse, abrindo o que claramente era um orçamento impresso.
Eles têm uma data disponível em junho, sábado, dia 14, para 200 convidados. Olhei para os números. O espaço sozinho era R$ 22.000. E o buffet? Perguntei. O do próprio Vila Vitória é um pacote inclui jantar, sobremesa, bolo e mesa de frios. Fica em 38 mil pelo total. Isso sem bebida? Perguntei. Camila e minha mãe trocaram um olhar rápido. A bebida é à parte, disse Renato, tomando um gole de vinho. Mas eu cuido da bebida. Open Bar Premium. Não vou deixar minha noiva passar vergonha na frente da minha família. Generoso, menos comentei em tom neutro. E o vestido? Camila continuou. Eu fui na ateliê da Solange Ferreira. Ela faz sob medida. O orçamento é 12 mil. Fiz o cálculo. 38 mais 12. 50 mil. Mês ou pouco que ela dissera ser parte do pacote, então provavelmente já embutido, chegava perto dos 70 que minha mãe havia mencionado. Vocês querem que eu pague todo esse valor? Perguntei, olhando para Camila. Não é todo, ela disse rapidamente, endireitando a postura. A mãe vai dar uma contribuição. E o Renato está cobrindo outras coisas. Que contribuição, mãe? Virei para Sueli. Minha mãe arrumou o guardanapo no colo com cuidado excessivo. Eu tenho reservado uns 3 mil, Bela. Do meu 13º. 3 mil de 70, 4,2%. E sua parte, Renato? Perguntei, virando para ele com o mesmo tom que uso quando entrevisto contribuintes suspeitos. Ele não se abalou, sorriu, lua de mel completa. Maldivas, 15 dias, resort 5 estrelas. Já está reservado e pago. Fez uma pausa calculada e as alianças escolhi pessoalmente na H. Stern. Platina com brilhantes. Era uma resposta perfeitamente montada para desviar a atenção do que ele não estava pagando. Alianças e lua de mel eram romanticamente impactantes. Buffet e espaço eram apenas logística. Cara, que lindo! Disse minha mãe, colocando a mão no coração. Olhei para minha irmã. Ela estava me observando com aquela expressão específica que eu conhecia desde que tínhamos, respectivamente, 8 e 5 anos. Era a expressão de quem já decidiu o que quer e está apenas aguardando a confirmação. Camila, menos disse eu. Eu preciso pensar. O sorriso dela oscilou. O Vila Vitória precisa de confirmação até sexta-feira menos, ela disse, para garantir a data. E preciso. Renato encheu meu copo de vinho que eu não havia pedido. Fez isso com a naturalidade de quem está acostumado a usar gestos de generosidade para criar obrigação social. Era uma técnica sutil. A maioria das pessoas aceitaria o vinho, agradeceria e se sentiria um pouco mais inclinada a dizer sim. Eu não toquei no copo. Me conta mais sobre a empresa de importação, Renato, disse eu, mudando o assunto com a suavidade de uma auditora que aprendeu que a melhor forma de obter informação é fazer a pergunta parecer conversa. Ele se recostou na cadeira. O sorriso voltou, mas havia um ajuste mínimo na postura, um enrijecimento quase imperceptível no ombro direito. Importamos produtos eletrônicos da Ásia, China, principalmente. Distribuímos para redes varejistas no Sul e Sudeste. Nome da empresa, Cavalcante e Associados Importações. CNPJ ativo. Pausa de 2 segundos. Claro, ele disse. Por que pergunta? Curiosidade profissional, respondi com um sorriso. É automático. Desculpa. Camila me chutou levemente por baixo da mesa. Engoli o sorriso. Peguei o garfo. Comi o risoto que havia chegado sem que eu percebesse, porque estava ocupada demais catalogando inconsistências. Ao longo das próximas 2 horas, ouvi Renato falar sobre negócios com a fluência de alguém que havia decorado um roteiro, mas não o havia vivido. Ele usava terminologia financeira de forma levemente equivocada. Disse capital de giro quando quis dizer fluxo de caixa. Mencionou margem bruta vezes num contexto que descrevia claramente asterisk, lucro líquido asterisk. Eram erros pequenos, do tipo que um leigo jamais notaria, e que um profissional financeiro poderia atribuir ao vocabulário informal. Mas eu não sou uma profissional financeira qualquer. Sou auditora fiscal com 15 anos de experiência em fraudes tributárias. Esses erros me diziam que Renato Cavalcante sabia o suficiente sobre o mundo dos negócios para performá-lo de forma convincente. Para não
mas não era do meio. Quando o almoço terminou e Renato foi ao banheiro, minha mãe se inclinou para mim com olhos brilhantes. Então, não é maravilhoso? A família dele tem uma chácara em Itu. Uma chácara. Bela. Mãe, eu disse baixinho. Você checou alguma coisa sobre ele antes de deixar a Camila se novar? Sueli franziu o senho. Que coisa, Isabela. Você é impossível. Nem consegue ser feliz pela sua irmã. Camila me olhou de lado. Você vai pagar ou não vai? Olhei para as duas. Minha mãe com os olhos cheios de sonho de novela. Minha irmã com os olhos cheios de impaciência. Sexta-feira menos eu disse. Dou uma resposta na sexta. No caminho de volta para casa dentro do táxi, abri o meu celular. Digitei no sistema de consulta ao qual tenho acesso profissional, Cavalcante e Associados Importações. O resultado demorou 4 segundos para aparecer. A empresa existia. Tinha 2 anos de registro, mas o CNPJ estava com pendências na Receita Federal. 2 declarações de imposto de renda pessoa jurídica não entregues. E o endereço registrado como sede, um escritório nos Jardins, correspondia a um serviço de endereço fiscal. O tipo de endereço que você aluga por R$ 200 por mês, quando não tem escritório de verdade, mas precisa de um endereço de verdade. Fechei o aplicativo. Olhei para as luzes da cidade passando pela janela do táxi. Não eram R$ 70 mil que minha família estava me pedindo. Era muito mais do que isso, só que elas ainda não sabiam disso. Passei os 3 dias seguintes fazendo o que faço de melhor, construindo um dossiê. Trabalhei nas manhãs antes do expediente e nas noites depois do jantar, usando as ferramentas legais disponíveis para minha função e algumas bases de dados abertas que qualquer pessoa com paciência poderia consultar. Não era investigação criminal. Era apenas diligência. Era apenas o trabalho básico que alguém deveria ter feito antes de aceitar uma aliança de platina de um homem que conhecia há 4 meses. O que encontrei foi interessante. Renato Cavalcante tinha 48 anos. Não os 45 que aparentava, graças a algum procedimento estético bem feito. Havia sido casado 2 vezes anteriormente. O primeiro casamento tinha durado 6 anos e terminado em divórcio com disputa de bens. O segundo tinha durado 2 anos e terminado de forma mais abrupta, com a ex-esposa registrando um boletim de ocorrência por estelionato, que havia sido arquivado por falta de provas, mas que permanecia nos registros. A empresa tinha pendências fiscais, mas as pendências eram pequenas demais para indicar uma empresa grande em dificuldades. Eram do tamanho exato de uma empresa que existe no papel, mas opera minimamente, ou que opera informalmente, sem declarar tudo. O imóvel que ele havia descrito como seu apartamento, um cobertura em Moema, estava registrado em nome de uma empresa holding. A holding, por sua vez, estava registrada em nome de um terceiro, um homem chamado Sérgio Augusto Mendes, que eu não consegui conectar a Renato por nenhum meio legítimo de pesquisa. E a chácara em Itu que minha mãe havia mencionado com tanto brilho nos olhos? Registrada em nome da holding também. O que significava que Renato Cavalcante, pessoalmente, nos registros públicos que eu conseguia acessar, não possuía nenhum bem imóvel em seu próprio nome. Na quinta-feira à noite, sentei na mesa da minha sala com o dossiê impresso na minha frente e uma xícara de chá esfriando ao lado. O apartamento estava quieto. Meu marido, Tiago, estava viajando a trabalho, em Porto Alegre até o fim da semana, e eu havia decidido não contar para ele nada disso ainda. Tiago era advogado especializado em direito empresarial. Sei e o contasse. Ele entraria em modo de resolução imediata, ligaria para contatos, acionaria pessoas, e a situação escalaria de uma forma que eu ainda não estava pronta para escalar. Precisava de mais uma peça antes de decidir como agir. Peguei o celular e mandei mensagem para minha irmã. Camila, preciso conversar com você antes de dar a resposta. Amanhã, café da manhã? No Expresso da Alameda. 7h30, a resposta veio em 2 minutos. Está bem, mas já aviso que se for para ficar com o sermão, prefiro não ir. Deixei passar o comentário. Respondi apenas, sem sermão. Só conversa. Desliguei a tela. Fiquei olhando para o dossiê,
para os números, para os registros, para o padrão, porque o padrão estava lá, claro, como uma linha vermelha atravessando uma planilha fiscal. Renato Cavalcante era o tipo de homem que construía a aparência de riqueza com a precisão de um arquiteto, porque sabia exatamente o que as pessoas queriam ver. A mulher que ele escolhia não precisava ser rica. Precisava ter alguém rico na família. Alguém que pudesse ser pressionado a contribuir, algo como eu e minha irmã, que eu amava apesar de tudo, que havia crescido aprendendo que os recursos dos outros existiam para compensar a ausência dos próprios. Minha irmã estava sendo usada como instrumento. Conscientemente ou não, ela era o vetor, era a porta de entrada. Fechei o dossiê, coloquei uma borracha elástica em volta e guardei dentro da minha pasta de couro. A mesma que uso para levar documentos fiscais para reuniões. Amanhã, café às 7h30. Era hora de colocar os dados na mesa. O Expresso da Alameda era um café pequeno e sério, do tipo que não toca música ambiente e serve o expresso sem pires decorativo. Cheguei às 7h20, pedi um café coado e escolhi a mesa do fundo, de costas para a parede, com visão total da entrada. Hábito de auditora. Você sempre senta onde pode ver tudo, sem ser visto primeiro. Camila chegou às 7h42. Atrasada, mas menos do que o esperado. Ela usava um moletom bege e óculos escuros que não combinavam com o horário nublado de outubro. Tinha o cabelo preso de qualquer jeito, e uma expressão de quem havia dormido mal ou discutido com alguém antes de sair de casa. Pedi um cappuccino com xarope de baunilha sem consultar o cardápio. O que me disse que ela conhecia o lugar, provavelmente frequentava o bairro mais do que eu sabia. Sentou na minha frente sem abraço, sem boa manhã. Puxou os óculos para a cabeça e me olhou com os olhos ainda inchados. Vai me dar o dinheiro ou não vai? Disse ela diretamente. Eu esperava isso. Era o jeito de Camila negociar. Atacar primeiro, estabelecer o território antes que a outra pessoa tivesse chance de organizar o argumento. Bom dia, Camila, menos. Respondi com calma. Ela bufou, mexeu no guardanapo de papel, bom dia, vai me dar ou não? Coloquei a pasta de couro sobre a mesa. Abri-o, fecho devagar. Senti os olhos dela descendo para a pasta, com uma mistura de curiosidade e defensividade. Antes de qualquer decisão sobre dinheiro, disse eu. Eu preciso que você olhe algumas coisas comigo, Isabela. Camila, minha voz saiu firme, sem aspereza, mas sem espaço para negociação. Você pode me dar 10 minutos. Só dezembro depois disso, você faz o que quiser com a informação, mas você vai ouvir. Ela me encarou por um momento. Depois cruzou os braços e recostou na cadeira com a postura de quem concede um favor. 10 minutos. Abri o dossiê. Não joguei tudo de uma vez na mesa. Aprendi ao longo de 15 anos que apresentar evidências é uma arte. Você não despeja o arquivo inteiro sobre alguém e espera que eles processem Volca Constrói. Você conta uma história com dados, do mesmo jeito que se conta uma história com palavras. Comecei pelo mais simples. A empresa dele tem 2 declarações de imposto em aberto na Receita. Menos, disse eu, colocando a primeira folha sobre a mesa. Isso significa que a empresa não declarou movimentação financeira por 2 anos consecutivos. Pode ser descuido administrativo, mas, combinado com outras coisas, conta uma história. Camila olhou para a folha sem tocá-la. Ele me explicou isso, ela disse. Trocou de contador, ficou uma bagunça nos documentos, tudo bem. Coloquei a segunda folha. O endereço da sede da empresa é um serviço de endereço fiscal. R$ 250 por mês. Não tem escritório físico. Muita empresa pequena faz isso. Faz. Concordei. Coloquei a terceira folha. O apartamento em Moema está no nome de uma holding. A holding está no nome de um terceiro. Renato, pessoalmente, não tem nenhum imóvel registrado em seu próprio nome em todo o estado de São Paulo. Camila abriu a boca, fechou, olhou para a folha. Ele me disse que colocou no nome da empresa por questão tributária, que é o que todo mundo rico faz. É o que algumas pessoas fazem. Sim, disse eu, mas geralmente a holding está no nome delas ou de um familiar direto. Não de um Sérgio Augusto Mendes, que eu não consigo conectar ao Renato por nenhum registro público. Ela ficou em silêncio por um momento. O cappuccino chegou. Ela não tocou. Coloquei a quarta folha. Ele foi casado 2 vezes.
disse eu. O segundo casamento terminou com um boletim de ocorrência por estelionato registrado pela ex-esposa. Foi arquivado. Mas existe. Camila olhou para a folha. Dessa vez, ela pegou, leu. Vi os olhos dela percorrendo as linhas, a mandíbula ficando levemente mais tensa. Pode ter sido ela. Menos, disse Camila, mas a voz havia perdido a certeza anterior. Pode ter sido uma acusação falsa. Casamento que termina mal, a pessoa quer se vingar? Pode menos, concordei. É possível. Por isso não estou dizendo para você terminar o noivado agora. Estou dizendo para você investigar antes de me pedir 70 mil reais que seriam gastos num casamento que, se as minhas suspeitas estiverem corretas, pode não acontecer ou pode terminar num desastre financeiro que vai te machucar muito. Camila pousou a folha sobre a mesa com cuidado excessivo, o tipo de cuidado de quem está tentando controlar as próprias mãos. Você sempre faz isso? Ela disse baixinho. O quê? Destrói tudo? A voz dela saiu uniforme, quase fria. Toda vez que eu tenho alguma coisa boa, você aparece com seus dados, suas planilhas, seu olhar de auditora e desmonta tudo, peça por peça. Como se eu não pudesse ter uma coisa boa sem que você precisasse provar que é falsa. Respirei fundo. Esse argumento eu também esperava. Camila, se eu tivesse errada sobre ele, esses documentos não existiriam. Documentos podem ser interpretados de várias formas. Podem, mas o padrão não mente. Juntei as folhas devagar, organizando-as de volta na pasta Duas Ex-Esposas. Empresa com pendência fiscal. Patrimônio oculto em terceiro nome. Esses 3 elementos juntos, em 15 anos de auditoria, eu nunca vi inocente. Nunca. Ela não respondeu. Ficou olhando para o cappuccino que estava esfriando. Você vai me dar o dinheiro? Ela perguntou de novo, mas dessa vez a pergunta soou diferente. Soou como o que realmente era. Uma pessoa que já sabe a resposta e está tentando. Por uma última vez, que a realidade seja outra. Não, disse eu, não vou. Camila pegou a bolsa. Levantou. Tudo bem menos, disse ela com uma voz que não estava bem. Eu esperava isso de você. Ela saiu sem terminar o cappuccino. Eu fiquei sentado olhando a porta fechar. Tomei o último gole do meu café que havia esfriado completamente. Deixei dinheiro em cima da mesa cobrindo as 2 consumações. Saí para a rua úmida de Outubro com o dossiê debaixo do braço e liguei para Tiago. Oi, ele atendeu na segunda chamada, com um ruído de fundo de um hotel. Tudo bem? Preciso te contar uma coisa menos, disse eu. Tiago voltou de Porto Alegre na sexta noite. Eu havia jantado sozinha, reorganizado o dossiê pela 3ª vez. E adicionado mais 2 páginas com informações que havia encontrado nos dias seguintes ao café com Camila. Ele leu tudo sentado na mesa da sala, com um paletó ainda no corpo e a gravata afrouxada, sem me interromper uma vez. Tiago era daquele tipo de advogado que lê documento como quem lê romance policial, absorvendo cada detalhe antes de emitir qualquer julgamento. Quando terminou, colocou as folhas sobre a mesa com calma. Ficou em silêncio por uns 30 segundos. O Sérgio Augusto Mendes, disse ele. O nome no registro da holding? Eu conheço esse nome. Ele me olhou. Apareceu num caso que trabalhei há 3 anos. Sociedade fantasma usada para blindagem patrimonial em processo de divórcio. O caso foi encerrado em acordo, mas o nome ficou. Eu endireitei na cadeira. Você tem como conectar ele ao Renato? Posso tentar? Tiago pegou o celular. Vou ligar para o Marcos. Ele é sócio do escritório que estava do outro lado naquele caso. Se o Sérgio Mendes apareceu nas 2 pontas, há alguma estrutura aqui que vai além de descuido administrativo. Enquanto Tiago ligava, eu fui para o computador. Tiago falou por 20 minutos no quarto, com a porta entreaberta. E eu ouvia fragmentos, blindagem, laranja, nome limpo, imóvel em garantia. Quando voltou para a sala, ele tinha uma expressão que eu reconhecia. Era a expressão dele quando um caso deixava de ser abstrato e se tornava urgente. O Marcos confirmou, disse ele, sentando na poltrona em frente a mim. Sérgio Mendes é o que se chama, tecnicamente, de testa de ferro profissional. Ele empresta o CPF para compor quadros societários e registros de imóveis, em troca de um pagamento fixo. Ele não sabe o que está assinando,
ou finge não saber. O Marcos conhece pelo menos 4 estruturas diferentes que usam ele como nome. E o Renato está numa dessas estruturas. Com o apartamento e com a chácara em Itu? Sim, Tiago juntou as mãos. Bela, isso não é só um noivo escondendo patrimônio por planejamento tributário. Isso é uma estrutura montada especificamente para que nenhuma ex-esposa, credor ou autoridade consiga rastrear o que ele tem. Olhei para o dossiê, ele foi casado 2 vezes, disse eu. As 2 ex-esposas tentaram acesso a bens em divórcio. O Marcos vai checar os processos. Mas minha aposta sim. Tiago me olhou com seriedade. Isabela, se o padrão for o que estamos descrevendo, ele não está apenas escondendo dinheiro. Ele escolhe mulheres com família que tenha recurso. Usa o casamento como vetor de acesso a esse recurso. Quando o recurso acaba ou a estrutura é descoberta, ele desaparece e começa de novo. A palavra vetor que eu havia pensado sozinha na semana anterior, confirmada por outra perspectiva. Minha irmã, disse eu baixinho. Sua irmã está sendo usada. Provavelmente sem saber. Tiago pausou, ou sabendo parcialmente e escolhendo não ver. Fiquei em silêncio. Tiago foi até a cozinha, voltou com 2 copos de água, colocou um na minha frente. O que você quer fazer? Perguntou ele. Olhei para a pasta, para os anos de trabalho que me ensinaram a enxergar o que as pessoas querem esconder. Para o irmão mais velho de mim que eu nunca fui, mas que precisava ser agora. Quero provar, disse eu, completamente, sem margem para negação. Quero que quando eu sentar na frente da minha irmã, não haja uma única linha de defesa que ela possa usar para dizer que é interpretação minha. Tiago acenou com a cabeça. Então vamos trabalhar, levamos 3 semanas. Tiago acionou o Marcos formalmente, contratando o escritório dele para uma investigação de antecedentes, que era perfeitamente legal no contexto de uma pessoa que estava prestes a contrair matrimônio com um membro da família de um cliente. Isso nos deu acesso a cruzamentos de dados judiciais que eu, como servidora pública, não poderia acessar para fins pessoais. O que encontramos foi metódico e devastador. Renato Cavalcante havia sido casado, na verdade, não 2 vezes, mas 3. O primeiro casamento. Quando ele tinha 28 anos, havia sido com uma mulher de família de classe média alta de Campinas. Durante os 4 anos de casamento, ele havia convencido a sogra a investir R$120 mil num negócio de franquias que nunca saiu do papel. O casamento terminou. O dinheiro nunca voltou. Não houve processo porque a família preferiu o silêncio à exposição. O segundo casamento, em São Paulo, havia durado 2 anos. A ex-esposa era filha de um comerciante bem-sucedido do ramo alimentício. Renato havia convencido o sogro a coazinar um empréstimo empresarial de R$250 mil para expandir a tal empresa de importações. A empresa nunca expandiu. O empréstimo ficou. O sogro pagou. O casamento terminou 2 meses depois que o último centavo foi absorvido. O terceiro casamento era o boletim de ocorrência que eu havia encontrado na minha primeira pesquisa. A ex-esposa havia registrado estelionato depois que descobriu que Renato havia feito um empréstimo. Usando o imóvel dela como garantia, sem o consentimento dela, utilizando uma procuração que ela havia assinado para outra finalidade. O imóvel havia sido resgatado com muito custo e um acordo extrajudicial. O processo foi arquivado. Renato havia saído ileso, mais experiente e com o padrão refinado. E agora estava com Camila. Camila que não tinha imóvel. Camila que não tinha grande patrimônio próprio, mas tinha eu. O alvo, dessa vez, não era minha irmã, era o recurso que ele supunha que eu representava. A família de classe profissional que poderia ser pressionada a contribuir com um casamento. Coassinar financiamentos, emprestar o nome, ceder o patrimônio em nome do amor familiar. Quando o Marcos nos enviou o relatório consolidado, imprimi tudo. Eram 46 páginas. Coloquei numa pasta nova, azul marinho, mais formal que a anterior. Naquela mesma noite, liguei para minha mãe. Sueli, preciso que você e a Camila venham aqui em casa no sábado. Só vocês 2. É importante. O Renato pode vir? Ela perguntou. Não, só vocês. Pausa, Isabela, você vai estragar o noivado dela. E o Mãe, disse eu,
com uma firmeza que não era raiva, era determinação. Se você não vier no sábado, o que vai estragar a vida dela? Não serei eu. Elas chegaram no sábado, às 10 da manhã. Minha mãe, com a expressão de quem está indo a um velório que não queria comparecer. Camila de braços cruzados desde o portão, já em modo defensivo. Tiago havia saído de propósito. Não porque eu precisasse de apoio, mas porque queria que aquilo fosse entre nós três. Família. Servi café. Coloquei a pasta azul sobre a mesa da sala. Sentei na poltrona, em frente às duas que dividiram o sofá. Eu vou pedir que vocês ouçam tudo antes de falar, disse eu. Não é opinião, não é ciúme, é documentação. Abri a pasta. Levei 40 minutos para apresentar tudo. Falei devagar, com cuidado. Da mesma forma que explico um auto de infração para um contribuinte que não quer acreditar que foi flagrado, não com crueldade, com clareza. Cada casamento anterior, cada família lesada, os valores, os mecanismos, a estrutura de blindagem patrimonial, o nome do testa, de ferro, o padrão repetido com precisão cirúrgica ao longo de 20 anos. Minha mãe ficou em silêncio absoluto por toda a apresentação. Era algo que eu raramente havia visto na vida. Sueli calada por 40 minutos seguidos. Ela foi ficando menor no sofá à medida que as páginas viravam, como se o ar fosse saindo dela lentamente. Camila não ficou em silêncio. Camila corou não de imediato. Nos primeiros 10 minutos, ela ficou com a mandíbula travada e os olhos secos claramente se preparando para refutar. Mas à medida que os documentos foram se acumulando, à medida que eu mostrei a procuração falsificada da terceira esposa, à medida que coloquei lado a lado as 3 estruturas idênticas de captação de recursos via família da noiva, algo foi cedendo nela. O choro, quando veio, não foi de cena. Não foi o choro de quem quer ganhar a discussão. Foi o choro de quem está assistindo ao chão desaparecer debaixo dos pés quando terminei. Fete a pasta. Não disse nada. Deixei o silêncio trabalhar. Minha mãe falou primeiro, com uma voz que eu nunca havia ouvido nela antes. Uma voz que havia perdido completamente a camada de performance. Eu fui idiota, disse Sueli. Olhei para ela, mãe. Fui. Ela sacudiu a cabeça. Eu queria tanto que fosse verdade. Queria tanto que a Camila tivesse encontrado um homem bom e rico que ia resolver tudo. Sua voz quebrou levemente. Eu fico tão cansada de resolver tudo sozinha. Bela, fico tão cansada de sempre estar no limite. Quando apareceu um homem que parecia ter dinheiro e parecia gostar da sua irmã, eu simplesmente parei de fazer perguntas. Era a confissão mais honesta que minha mãe havia feito na minha presença em década. Fez doer de um jeito diferente. Eu entendo, mãe, disse eu com cuidado. Camila estava com o rosto enterrado nas mãos. Seus ombros tremiam. Eu me levantei do meu lugar, me sentei ao lado dela no sofá e coloquei a mão nas costas dela sem dizer nada. Ela não se afastou. Ficamos assim por um tempo que não soube medir. Depois, ela ergueu o rosto. Estava com o rímel escorrido, os olhos inchados, o cabelo grudado na bochecha úmida. Parecia de novo com a Camila de 15 anos, a irmã que eu havia ajudado a passar em recuperação de matemática com paciência que hoje me surpreendia. Eu sabia que tinha alguma coisa errada a menos, ela disse, quase em sussurro. Sabia. Tinha horas que ele dizia uma coisa e na semana seguinte dizia outra. E quando eu perguntava, ele explicava de um jeito que parecia fazer sentido, mas eu ficava com uma sensação estranha. E eu mandava essa sensação embora porque eu queria muito acreditar. Eu sei, disse eu. Você não vai falar que eu sou idiota? Não. Mãe ia falar. Sueli protestou fraquinho. Não ia não. Camila e eu nos olhamos. Por um segundo, absurdo tudo. Apesar dos anos de atrito e mágoa, e pedidos de dinheiro e julgamentos mútuos, havia ali a lembrança de quem nós havíamos sido antes de tudo isso. 2 meninas no apartamento pequeno do Tatuapé dividindo um quarto e as histórias que inventávamos para transformar a falta de dinheiro em aventura. O que eu faço agora? Camila perguntou e Yumei Lavanti. Fui até a mesa, peguei um envelope que havia preparado durante a semana. Voltei e coloquei no colo dela. Dentro tem o contato de uma advogada especializada em dissolução de sociedade e proteção patrimonial, disse eu. Ela já tem uma cópia
do dossiê. Quando você ligar para o Renato para terminar o noivado, não diga que você sabe de nada disso. Diz que mudou de ideia, que não está pronta. Simples. Ele não precisa saber o que temos. Camila olhou para o envelope. Por que não diz que sei? Porque se ele souber que existe documentação compilada, pode tentar se antecipar. Pode mover ativos, criar dificuldades. Enquanto ele acha que é apenas uma noiva arrependida, ele não vai reagir. Vai partir para o próximo alvo. E o próximo alvo? Camila me olhou com algo nos olhos que demorei um segundo para identificar. Era culpa. Respirei fundo. Ali estava a peça que eu havia estado esperando o momento certo para revelar. Isso, disse eu, já está sendo tratado. 3 dias antes do sábado com minha mãe e irmã, eu havia feito algo que ficou um tempo guardado como uma decisão em potencial. À espera do momento certo para se tornar ação. Enviei um e-mail para a delegacia especializada em crimes contra o patrimônio. Não era uma denúncia anônima. Eu havia assinado meu nome, meu cargo, meu número de matrícula na Receita Federal e havia anexado 46 páginas de documentação, incluindo o cruzamento de dados das 3 famílias lesadas. A estrutura da holding, o nome do testa de ferro e a linha do tempo dos casamentos com as respectivas perdas financeiras identificadas. Não era o trabalho de uma irmã enciumada, era o trabalho de uma servidora pública que havia identificado uma estrutura de estelionato serial com evidências documentais suficientes para justificar uma investigação formal. O delegado responsável me ligou na tarde do mesmo dia em que recebi o e-mail, confirmando o recebimento. Senhora Isabela? Ele disse, com a voz de quem está olhando para algo que reconhece. Esse nome, Cavalcante, apareceu numa investigação nossa há 2 anos. Acabou em nada por falta de vítima formal disposta a depor. Com essa documentação e com as outras famílias identificadas, podemos reabrir com substância. Eu posso facilitar o contato com as famílias anteriores? Perguntei. Se a senhora conseguir. Seria muito útil. Consegui. Tiago encontrou os advogados que haviam representado a segunda ex-esposa. Quando explicamos que havia documentação de um padrão de 3 casos, o advogado ligou para a ex-cliente em 48 horas. Ela aceitou depor. A ex-sogra da primeira família, aquela de Campinas que havia perdido R$120 mil numa franquia fantasma, precisou de uma conversa mais longa. Ela tinha 72 anos e havia guardado tudo no silêncio da vergonha durante anos. Convencida de que admitir o golpe era admitir que havia sido tola. Conversei com ela por telefone por 1h30. Disse que não havia nenhuma tola nessa história. Que homens como Renato Cavalcante eram profissionais. Que o trabalho dela agora era garantir que houvesse uma última vítima. Ela chorou, depois disse que sim. A terceira ex-esposa, a do boletim de ocorrência arquivado, não precisou de persuasão. Quando o Marcos a contactou, ela respondeu em 2 horas com uma palavra: finalmente, a prisão de Renato Cavalcante aconteceu numa terça-feira de novembro. 43 dias depois do almoço no restaurante italiano onde ele havia tentado me envolver num casamento que nunca pretendeu honrar. Eu não estava lá. Não precisava estar. Não era o tipo de satisfação que eu buscava. Soube pelo Tiago, que soube pelo Marcos, que soube pelo delegado. Renato havia sido abordado na saída de um restaurante no Itaim com 2 mandados de prisão. Um por estelionato e um por uso de documento falso referente à procuração da terceira esposa. A investigação havia se expandido nas semanas anteriores para incluir outras irregularidades. Fiscais da empresa que meu dossiê inicial havia apontado. Ele havia olhado para os policiais e dito, segundo a testemunha que o Marcos havia conseguido, com uma calma perturbadora: posso ligar para meu advogado? O advogado que tentou acionar era o mesmo Sérgio Augusto Mendes, que estava no registro da holding. Sérgio Mendes, descobrimos naquele mesmo dia, também havia sido detido para investigação como coparticipante da estrutura de blindagem patrimonial. A casa de cartas havia caído toda de uma vez. Camila quebrou o noivado numa ligação de 3 minutos na segunda-feira anterior à prisão. Ela havia ensaiado o que dizer exatamente como eu orientei. Sem acusação, sem confronto, apenas que havia percebido que não estava pronta, que precisava de tempo, que o lamentava. Ela me contou que Renato havia ficado em silêncio por um momento. Depois, havia dito:
com uma frieza que ela descreveu como se eu fosse um número numa planilha que não fechou, que ela havia tomado uma decisão precipitada e que ele esperava que ela se arrependesse. Ele não havia implorado, não havia chorado, não havia feito uma cena. Isso foi a coisa mais assustadora de tudo, Camila me disse quando me contou, porque significava que eu realmente era só uma etapa para ele. Ele me trocaria pela próxima em 15 dias. Eu não disse nada, apenas segurei a mão dela por um momento. Ela foi embora, logo depois. Mas antes de sair, parou na porta e me olhou de um jeito que ficou gravado em mim. Você sabia desde o primeiro almoço, né? Ela disse. E o suspeitava. Respondi com honestidade. Por que não chegou gritando logo? Por que ficou construindo esse dossiê todo? Porque se eu tivesse chegado gritando, disse eu, você não teria acreditado. Você teria me chamado de enciumada. E teria ido em frente. E eu teria perdido você. Ela ficou quieta por um instante. Depois assentiu uma vez, com a sobriedade de alguém que está digerindo uma verdade que dói e liberta ao mesmo tempo. Saiu? O inverno chegou cedo aquele ano. Em julho, São Paulo acordou com aquela friagem seca que faz as pessoas andarem mais rápido nas calçadas e pedindo chocolate quente em lugares que normalmente só servem suco. Eu estava no escritório quando minha mãe mandou mensagem dizendo que havia algo que queria me mostrar pessoalmente. Combinamos o almoço no domingo, na casa dela, em Tatuapé. Eu disse que levaria bolo porque sabia que ela sempre esquecia de comprar sobremesa. Quando cheguei, encontrei a mesa posta com cuidado, o que era incomum para um domingo casual. Minha mãe havia feito arroz, feijão, frango assado e vinagrete. As mesmas coisas que ela fazia quando éramos pequenas e ela queria que a refeição parecesse um evento especial sem dinheiro para fazer de fato um evento especial. Camila estava lá também, o que não era parte do combinado. Ela me olhou sem a defensividade usual. Havia algo diferente na postura dela. Algo que eu levei um momento para nomear. Era leveza. Sentamos, comemos. Minha mãe falou sobre a vizinha, sobre a novela, sobre o preço do gás de cozinha. Camila comeu 2 pratos. O que era sinal de que estava bem, porque quando estava mal, não comia. Depois do bolo, minha mãe foi até o quarto e voltou com um envelope que colocou na minha frente sobre a mesa. O que é isso? Perguntei. Abre. Abri. Dentro havia um comprovante de depósito. 3.000 reais na minha conta corrente. Olhei para ela, sem entender. O dinheiro que eu disse que ia contribuir para o casamento, ela disse, juntando as mãos sobre a mesa, com um gesto que reconheci como o jeito dela de fazer algo difícil parecer simples. Não teve casamento, mas o dinheiro era seu. Você recusou pagar os 70 mil. Você protegeu a Camila. Eu devia te dar, pelo menos, o que eu tinha separado. Mãe, você não precisa. A voz de Sueli saiu com uma firmeza que me surpreendeu. Eu fico pedindo você para entender nossas dificuldades, e você entende. Mas eu nunca me dei ao trabalho de entender as suas. Ela me olhou com os olhos diretamente nos meus, sem o escudo usual de drama ou teatralidade. Você trabalha muito, Bela. Você sempre trabalhou. E eu ficava tratando isso como se fosse uma coincidência. Como se o dinheiro que você tem tivesse aparecido do nada e coubesse a mim e a Camila decidir como gastar. Isso não é certo. Fiz silêncio. A confissão era simples. Mas Deswa, que havia transformado a negação em modo de vida, era uma montanha sendo movida. Obrigada, mãe, disse eu. Camila do meu lado tossiu levemente. Eu também tenho uma coisa a menos, ela disse. Puxou o celular. Abriu uma tela que virou para mim. Era o aplicativo do banco. Uma transferência agendada para meu CPF, 300 reais por mês, com recorrência configurada. É o que eu consigo agora, ela disse. O carro. Eu sei que você ainda está pagando o financiamento por conta do que eu fiz. Não consigo pagar tudo de uma vez, mas consigo pagar assim. Olhei para a tela. 300 reais não eram os meses de parcela que ainda restavam. Levariam anos para cobrir. Mas não era sobre o valor. Era sobre o gesto de alguém que havia passado a vida inteira achando que recursos dos outros existiam para compensar a ausência dos próprios e estava escolhendo, pela primeira vez, fazer diferente. Não precisa, Camila. Precisa menos.
Ela disse com uma firmeza que ecoou estranhamente a da minha mãe de há pouco. Você nunca me cobrou nada. Sempre me ajudou e nunca cobrou. E eu ficava achando que era porque você não precisava, quando na verdade era porque você decidia não cobrar. Tem diferença. Assentei. Ela cancelou o agendamento na minha frente. Fez uma transferência imediata de R$ 300. Primeiro pagamento, ela disse, com uma pequena e torta tentativa de sorriso. Em setembro, o processo contra Renato Cavalcante foi a julgamento. As 3 famílias lesadas depuseram. O Ministério Público havia aceitado a denúncia com base, em parte significativa, no dossiê que eu havia compilado, que foi juntado aos autos como prova documental. Renato foi condenado a 6 anos em regime semiaberto por estelionato, uso de documento falso e participação em estrutura de blindagem patrimonial com fins fraudulentos. Sérgio Mendes recebeu pena menor em troca de colaboração. A ex-sogra de Campinas havia recebido de volta R$ 42 mil. Parte do valor recuperado dos ativos que a investigação havia conseguido destravar, antes que fossem ocultados definitivamente. Não era tudo, mas era alguma coisa. Eu recebi uma carta formal de agradecimento do delegado responsável. Era uma carta burocrática, no padrão da instituição, mas havia uma linha no final que não era obrigatória. Uma linha que ele havia adicionado por conta própria. A colaboração da senhora foi decisiva não apenas para este caso, mas para impedir que o padrão continuasse. Guardei a carta na pasta azul marinho. Naquela noite, Tiago abriu uma garrafa de vinho que havia guardado para uma ocasião que ainda não havia chegado. Sentamos na varanda do apartamento, com a cidade lá embaixo e a garrafa entre nós. Como você está? Ele perguntou. Pensei na pergunta de verdade antes de responder. Cansada, menos disse. Mas bem, do jeito específico de quando você resolve um problema que estava te pesando sem que você percebesse o quanto pesava. Tiago encheu meu copo. Sua mãe me mandou mensagem hoje. Ele disse. Olhei para ele. Mandou. Ele sorriu levemente. Perguntou qual era o meu prato favorito, porque quer fazer no próximo domingo. Fiquei em silêncio por um momento. O que você respondeu? Disse que era lasanha. Ela não sabe fazer lasanha, eu sei. Ele me olhou com aquela expressão de afeto tranquilo, que havia sido o motivo pelo qual eu havia me casado com ele. Mas ela vai tentar. Tomei um gole de vinho. Era bom. Tinha aquelas notas que vinhos bons têm, a profundidade que você não encontra nos que são comprados para impressionar, apenas nos que são escolhidos para ser apreciados. Olhei para a cidade. Pensei no dossiê azul marinho guardado na estante do escritório. Pensei nas 46 páginas que haviam parado uma engrenagem que vinha funcionando há 20 anos. Pensei nas 3 mulheres que haviam perdido dinheiro e confiança e tempo. E numa delas, a do Kempner, que havia me ligado depois da sentença para dizer, com uma voz que era simultaneamente de choro e de alívio, que havia dormido uma noite completa pela primeira vez em 2 anos. Pensei na minha irmã, que havia iniciado uma terapia, segundo minha mãe, e que estava pagando R$ 300 por mês, num financiamento que não era dela. Não porque fosse obrigada, mas porque havia decidido. Pensei na minha mãe, que havia me transferido R$ 3 mil e pedido para saber o prato favorito do meu marido. Não era a resolução de um romance. Não havia transformação completa, nem reconciliação perfeita. Éramos a mesma família complicada, com os mesmos padrões arraigados, com a mesma história de escassez e mágoa e mal-entendido acumulados por décadas. Mas havia algo diferente. Havia honestidade aparecendo em lugares onde antes só havia performance. E isso para mim valia mais do que qualquer cheque de R$ 70 mil, Tiago, disse eu. Obrigada por ter ficado fora de casa no sábado do almoço com elas. Por ter confiado que eu conseguia. Eu sempre confiei, disse ele simplesmente. Coloquei a cabeça no ombro dele. Fiquei olhando para as luzes da cidade que nunca apaga completamente, nem mesmo quando é tarde e deveria estar em silêncio. Passei 15 anos aprendendo que todo mundo tem um número que revela quem realmente é. O de Renato Cavalcante era o valor exato que cada família havia perdido antes de ele desaparecer. O da minha mãe era R$ 3 mil transferidos voluntariamente, sem que ninguém pedisse. O da minha irmã era R$ 300 por mês, numa obrigação que ela havia criado por conta própria. E o meu, percebi naquela varanda com o vinho bom,
E a cidade lá embaixo? Era a capacidade de enxergar o padrão antes que o dano fosse completo, e a escolha de usar isso não para me proteger apenas a mim, mas para proteger as pessoas que, apesar do tudo, ainda eram minhas. Família não é um contrato que você assina por sangue e depois não pode romper. É uma escolha que você faz e refaz todos os dias. Às vezes com relutância, às vezes com cansaço, mas quando feita de olhos abertos, com os documentos certos na pasta e a verdade clara na mesa. É a única escolha que não tem risco de inadimplência. Terminei o vinho. A cidade continuou acesa lá embaixo. E eu, pela primeira vez em muito tempo, não estava calculando nada. O que essa história nos ensina não é sobre como identificar um golpista. É sobre o preço do silêncio dentro de casa. Isabela ficou anos sendo o suporte financeiro silencioso de uma família que nunca perguntou o que ela precisava. E foi justamente esse silêncio que quase a tornou o alvo perfeito. Às vezes, proteger quem você ama exige dizer não, investigar o desconfortável e suportar ser chamada de vilã por um tempo. Porque a verdade dita na hora certa vale mais do que anos de paz comprada.